agronegócio brasileiro. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora no primeiro painel do programa de hoje. Para tratar do tema, nós vamos receber os nossos convidados. Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bernardo, seja bem-vindo. Olá, Kellen, obrigado. É um prazer estar aqui na Hora H do Agro. Da mesma forma, Bernardo, recebemos também Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Caio, seja muito bem-vindo. Um prazer, muito obrigado, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Da mesma forma. Para começar, dirijo a você a primeira pergunta, Bernardo. Você acredita que sim, houve uma piora nas relações entre Estados Unidos e China depois da visita de Pelosi a Taiwan? E quais os desdobramentos que você espera do ponto de vista diplomático, comercial, econômico daqui para frente? Sim, Kellen, a visita de Pelosi, ela gerou mais desconfiança entre os Estados Unidos e a China. No geral, haverá uma diminuição na cooperação entre esses dois países. Como você bem falou no começo do programa, a China já anunciou uma série de medidas diplomáticas para retaliar, de certa forma, essa ação por parte dos Estados Unidos. Cabe aqui destacar, além dessas medidas diplomáticas que já foram mencionadas por você, também a questão dos desdobramentos comerciais e econômicos. A China é o maior parceiro comercial de Taiwan e ela já restringiu o comércio com esse país. Além disso, em termos de economia, os exercícios militares chineses ao redor da ilha, eles podem ter um efeito de bloqueio, o que pode atrapalhar ainda mais as cadeias de suprimento, que já estão tensas por eventos geopolíticos anteriores, como a pandemia de Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muito bem, Bernardo. E você acredita numa escalada dessas tensões de agora em diante, eventualmente uma nova guerra, ou seria um certo exagero? Olha, Kellen, para acontecer uma guerra, ainda muitas etapas precisam ser passadas. Então, eu acredito que, embora uma guerra esteja nos cenários, ela é bastante improvável, porque tem uma série de medidas diplomáticas, econômicas, comerciais e também militares que precisam ser tomadas até que se chegue a uma guerra propriamente dita. Então, embora essa crise ela seja muito importante, para ela se transformar, para ela chegar à etapa de uma guerra, ainda tem um longo caminho. Então, eu acredito que essa guerra, embora ela possa acontecer, ela não vai se concretizar agora. A gente precisa observar naquilo que está por vir, em novembro, dois eventos muito importantes, que são, na China, o 20º Congresso do Partido Comunista e nos Estados Unidos, as eleições de meio termo, de meio de mandato. O Congresso do Partido Comunista na China, o presidente Xi Jinping, provavelmente ele vai ser reconduzido ao novo mandato como secretário-geral e presidente do país, e ele precisa demonstrar força. Logo, esses exercícios militares que estão sendo feitos como uma resposta à visita de Pelosi a Taiwan, eles têm importância também nesse sentido de demonstração de força. E no caso dos Estados Unidos, a Pelosi já tem 82 anos, ela provavelmente já está no seu último mandato como presidente da Câmara, e espera-se que os democratas eles percam essas eleições. Então, ela pode ter visto nessa visita uma forma de um legado, né? Parte do seu legado que tem bastante relação com a China, no sentido de protesto e defesa da democracia em Taiwan.
Bernardo, muito obrigada pelas suas considerações iniciais. Quero passar a palavra a você, Caio, que representa a BAG e tem aqui uma grande experiência na cobertura, na vivência de agronegócio. A nossa audiência bem sabe que o agronegócio é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira e, por isso, muito impactado pelas questões geopolíticas. A China é o nosso principal parceiro comercial. Os Estados Unidos é um grande concorrente do Brasil no mercado agrícola. Qual a sua visão sobre impactos e importância da cobertura desse tema aqui, piora da relação entre Estados Unidos e China, envolvendo Taiwan, para a nossa audiência, Caio? Olha, Kellen, Bernardo, é muito importante o que vocês comentaram. Trata-se de um movimento realmente nítido, claro, eleitoreiro, vamos chamar assim. Isso está acontecendo nitidamente no caso da Nancy Pelosi. E nitidamente os Estados Unidos, democratas e republicanos, estão chegando numa reta final, como aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa. Separando essa coisa, digamos, esse fato, essa movimentação, esse exercício, isso tudo que está feito, é uma coisa, é muita cena, jogo de cena, isso tem que ser feito e está sendo feito. O importante para nós é olharmos para essa questão como a continuidade de uma Guerra Fria que já vinha desde antes da pandemia. Nós tivemos depois a questão europeia, nós estamos tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas há uma diferença muito grande, profunda, entre Europa e Estados Unidos. Quer dizer, essa visita também tem esse sinal de que Taiwan conte conosco, é uma mensagem oportuna no sentido que não dá para imaginar que vai ter qualquer tipo de invasão modelo russo na Ucrânia e todos ficam olhando e nada acontece. Então, esse é um fato. Para nós, eu me sinto às vezes, viu, Kellen, como o Brasil fosse o queijo do pão, quer dizer, do sanduíche, né? O Brasil tem de um lado os Estados Unidos, com quem tem excelentes relações e quer tê-las, e cada vez mais. Do outro lado, nós temos a China, que é o grande comprador brasileiro e será cada vez mais. Acredito muito na diplomacia brasileira. A gente acabou de ter um evento na ABAG, o nosso congresso anual, em que trouxemos o pessoal do Itamaraty, trouxemos o negociador da última reunião da OMC, que eu participei particularmente, e percebemos essa capacidade da diplomacia brasileira em estabelecer-se entre esses dois gigantes e poder trabalhar isso de tal forma que o agro brasileiro continue com a sua força. Acredito que o pêndulo político, global, econômico, mais na área econômica, voltou para o Oriente, nitidamente nós temos esse pêndulo de volta ao Oriente, de tal forma que todas essas questões têm que ter muito cuidado. Acredito muito na continuidade, digamos assim, ativa do Brasil com a China. Nós provavelmente vamos ser chamados, Kellen, a de repente aumentar até exportações para a China, com um tipo de represália aos Estados Unidos. A gente vai ter que ter a cabeça no lugar, equilíbrio, para poder ficar equidistante desse problema. Esse é um ponto crucial para a audiência do Hora H do Agro que você toca, Caio, quando você fala que o Brasil tem a possibilidade de ser chamado a ampliar exportações de produtos agrícolas para a China à medida que piorar a relação entre China e Estados Unidos. E disse ainda que nós temos relações muito boas tanto com a China quanto com os Estados Unidos e a diplomacia brasileira deverá ser bastante atuante para que a gente mantenha isso de forma a ter oportunidades e não desafios. Para fazer uma pergunta pegando este gancho que você traz, nós vivemos na era Trump uma guerra comercial em que a China passou a comprar mais do Brasil quando deixou uma fatia das compras que fazia dos Estados Unidos. Você anteciparia que essa é uma tendência a partir de agora? Uma nova guerra comercial que pode trazer impactos para o agro do Brasil? De que forma? Eu acho que continua Guerra Fria. Nitidamente, isso que você comentou aconteceu de fato, tende, acredito eu, a se acelerar. A gente vai ter que ter, digamos assim, o descortínio e a habilidade, e a nossa diplomacia tem, de poder fazer isso de uma forma que não agrida nenhum dos lados. Entendo que a questão da insegurança alimentar para a China é algo extremamente importante, assim como é para a Europa. Portanto, eles têm que ter muito cuidado com tudo que eles fazem. Vejam, nós estamos falando de Estados Unidos e Brasil,
que é a essência, digamos assim, da onde a gente vai ter comida, alimento e mesmo energia renovável no mundo, tá certo? Então, todo esse cuidado vai ter que ter. Essa viagem foi tremendamente debatida entre o executivo principal da China e o dos Estados Unidos, e o legislativo americano acabou sendo oportunista no caso. Então, acredito que essas coisas todas já estavam de alguma forma desenhadas, como seria, quem faria, qual seria a reação, isso já devia ter sido estabelecido entre os dois gigantes. Mas a Guerra Fria continua, a possibilidade dos republicanos ganharem mais cadeiras e a ação do Trump, de novo, naquela forma de atuação, deve se acentuar. E acredito eu que o Brasil, de novo, continua sendo o mais competitivo, o grande protagonista e alguém que é desejado pelos dois lados. Muito bem, muito obrigada, Caio. Vamos adiante. Bernardo, para você a pergunta. Na sua primeira participação, você falava sobre as sanções econômicas que a China já impôs sobre Taiwan, né, limitando a importação de pelo menos 2.000 produtos, pelo que a gente observou no noticiário desta semana, em uma sanção econômica já atuante. A sua avaliação agora que Taiwan suspendeu o diálogo com os Estados Unidos, é que a gente deve ver já nos próximos dias uma sanção econômica por parte da China nos Estados Unidos, ou não, as coisas vão ser levadas de uma maneira mais moderada a partir de agora? Na prática, né, o que muda na sua visão? Olha, Kellen, a Nancy Pelosi já foram anunciadas pela China sanções a ela e também ao círculo familiar próximo, ou seja, foi uma medida específica e cirúrgica, né? E em termos de medidas mais amplas, as respostas elas se deram na parte diplomática, como você bem falou no começo do programa, né? Como a suspensão de negociações climáticas, o cancelamento de futuras chamadas telefônicas entre o pessoal que trabalha com defesa dos dois países e também o cancelamento das reuniões navais anuais sob o mecanismo de consulta marítima militar dos Estados Unidos e da China. Além disso, também foi suspensa a cooperação em matéria de repatriamento de imigrantes ilegais, assistência jurídica em matéria penal e combate a crimes transnacionais, bem como a suspensão da cooperação antidrogas. A China, ela está respondendo nesse nível diplomático, impondo essas sanções e tomando essas medidas. Na área econômica, as medidas que estão se revelando, elas são relativamente a Taiwan. Tratando-se dos Estados Unidos, novas medidas econômicas, elas podem ser anunciadas, a gente precisa aguardar os próximos movimentos desse xadrez internacional para a gente poder conhecê-las. Muito bem, muito obrigada, Bernardo. Caio, a próxima pergunta é para você sobre a importância que a gente sabe que a China tem na distribuição de muitos dos insumos que são usados no agro do Brasil. Você vê algum tipo de risco para abastecimento em função de uma piora nessa condição por lá? Ou isso está bastante distante, não é nem considerado nesse momento? Olha, sempre que tem uma discussão de geopolítica nesses termos, quer dizer, naturalmente a gente olha de um lado que existe as disputas econômicas, que é a Guerra Fria entre os dois países. Essa disputa tem levado a consequências muito ruins, por exemplo, tem levado ao enfraquecimento, ou fragilizou a Organização Mundial do Comércio, que é tão importante ao Brasil. Por outro lado, tem uma questão de oportunidades e ameaças, que é o que você está abordando, né, Kellen? E aí você olha a questão do mundo, o mundo vem sendo muito azul para a China há vários anos. Tanto que, como eu dizia, por isso que eu citei, o pêndulo econômico global foi para o lado dela. Então, é muito difícil imaginar que a China vai querer mexer nesse mundo azul que é tão bom para ela. Veja a distância que a China tem levado com relação à Rússia e Ucrânia, tá certo? Com posicionamento. Então, acredito eu que a China é extremamente importante para o mundo todo, não só para o Brasil. A questão de insumos, como a gente sofreu com a lógica da Ucrânia e Rússia com os fertilizantes, mas os nossos portos estão lotados de navios e lotados de fertilizantes sem problema nenhum. Gente,
a gente tem que olhar para o Brasil como uma grande potência mundial do agro. Em termos geopolíticos, o Brasil é muito importante e tanto China quanto Estados Unidos têm muitas preocupações em atender o Brasil. Excelente, Caio, muito bom. Bernardo, Caio, excelente debate. A gente vai agora para a última rodada. Não podemos esquecer que Taiwan é um centro bilionário importante na produção de chips, semicondutores, e aqui no centro dessa disputa entre Estados Unidos e China também está uma disputa tecnológica. Bernardo, teremos perdas a partir de um evento, talvez de alguma magnitude militar, envolvendo Taiwan, nas questões de avanços tecnológicos para toda a humanidade, para o comércio global, ou não? Seria um exagero pensar dessa forma? Sim, no caso da concretização de um conflito militar, não é exagero pensar dessa forma. Mas como eu havia falado anteriormente, há muitas etapas que precisam ser percorridas até que uma guerra ela venha a acontecer. É importante destacar que Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores e a ilha tem um papel crítico na cadeia global de fornecimento de chips. Um dos assuntos, inclusive, da visita de Pelosi a Taiwan era a tecnologia. É em Taiwan que está a empresa TSMC, que é a maior fábrica mundial de semicondutores, e ela produz, por exemplo, para gigantes de tecnologia como a Apple e a Nvidia. A Pelosi se encontrou com o presidente dessa empresa e isso demonstrou a importância que os semicondutores têm para os Estados Unidos. Eles são considerados um assunto de segurança nacional. Os semicondutores que estão presentes nos smartphones e até mesmo em carros, geladeiras e outros eletrodomésticos, eles se tornaram uma parte fundamental da rivalidade entre os Estados Unidos e a China por tecnologia nos últimos anos. Logo, essa visita, ela indica um aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China nessa área tecnológica. Bernardo, Caio, algum ponto de contágio com o agronegócio brasileiro nessa discussão tecnológica que você gostaria de destacar para a gente? Muito importante o que disse o Bernardo, porque impacta demais o agro. Vejam, hoje, todo o mecanismo de chips, tudo que vem daí, todas as nossas máquinas, todo o nosso sistema digital, tudo aquilo que a gente faz em termos de redução de custos, utilizando imagens de satélite, todo o sistema digital, tudo isso, de alguma forma, está em jogo. Não tem dúvida que é muito grave. Se a gente olhar a questão do mercado, é uma outra situação também que é apavorante, se você imaginar, pelo lado pior. O que eu acredito é que, volto a insistir, o exemplo do que está acontecendo com a Rússia em função da Ucrânia, certamente a China não quer com Taiwan. Mas, por outro lado, sem dúvida alguma, Taiwan é uma pedra no sapato da China, assim como era Hong Kong. Hong Kong, no início, vocês devem se lembrar, era um problema grave, porque Hong Kong queria continuar inglesa, não queria ser chinesa, e a China precisava encaixar Hong Kong, e encaixou. Hong Kong hoje segue tocando a vida de uma forma diferente de outros lugares chineses. Há uma tendência de uma negociação. Essa visita traz uma consequência, Kellen, que é importante de lembrar. Ela traz, de alguma forma, uma afirmação do Ocidente que a China, para poder cuidar de Taiwan, tem que fazer de uma forma delicada, no mínimo. Eu acho que essa mensagem também é importante. Muito bem, um ótimo debate com vocês, Bernardo e Caio. Quero agradecer Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer, Kellen, Caio, muito obrigado pela oportunidade, ótimo debate. Obrigada, até a próxima. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Volte mais vezes, foi muito bom recebê-lo também. Muito prazer, Kellen, muito prazer participar do seu Hora H do Agro. Da mesma forma, até a próxima. E vamos adiante.